Boa noite, voltei. Eu queria continuar um raciocínio que eu tive agora, de ontem para hoje, que eu fiz um vídeo falando sobre a ferida do abandono, né? E aí eu percebi que eu ainda tenho. E eu falei assim: eu tô curada disso, eu não tenho mais ferida do abandono. E se eu tiver, eu vou voltar aqui e vou fazer um vídeo só para falar. Aqui tô eu com a maior cara lavada para falar. Sim, ainda tenho a ferida do abandono. Tô surpresa? Tô. Tô muito surpresa. Por que eu tô surpresa? Porque realmente eu não imaginava. Não imaginava. Para mim, tava tudo resolvido. Para mim, tava tudo resolvido, super curado, e não estava. Então, como que eu descobri? Eu vou contar para vocês com detalhes, né? Como que foi que eu descobri? Eu acho que a melhor forma de contar uma história é falando o máximo de verdade, assim. Só que o máximo da verdade que eu consigo expressar, porque muitas coisas eu não vou conseguir expressar, porque tem que sentir para expressar isso, né? Essa verdade que eu tô querendo falar para vocês é que o meu pai ontem falou uma coisa para mim, me mandou uma mensagem no WhatsApp e aquilo ficou me incomodando, me senti com muita raiva dessa mensagem. E eu realmente não sabia como reagir. Eu sabia que eu queria demonstrar para ele. Eu sabia que eu queria demonstrar para ele respeito. Eu queria demonstrar para ele respeito, honra, porque é meu pai. E ao mesmo tempo eu sentia raiva porque tocou na ferida do abandono, que é a falta de apoio. E aí eu fiquei nesse dilema. Como que eu faço agora para curar e me proteger? Porque a gente sente raiva, assim que tocam na nossa ferida, a gente sente muita raiva. O primeiro sentimento é de raiva, de incômodo, irritação, e nessa hora eu já identifiquei, peraí, tem alguma coisa aqui, porque senão eu não estaria incomodada. Por que eu tô tão incomodada assim? Meu pai é o mesmo de sempre, não mudou. Ele continua a mesma pessoa, entendeu? Por que agora eu tô incomodada? Eu vou te contar passo a passo do raciocínio que eu tive, talvez a aula seja inteira sobre ontem, porque eu preciso fazer você entender o passo a passo que eu fui trilhando mentalmente para chegar na minha cura. E eu tenho muito, muito orgulho disso, porque eu vou atrás, eu pesquiso não em computadores, em livros, eu pesquiso dentro de mim a resposta, com base nos estudos que eu já tenho sobre feridas emocionais, constelação familiar, etc. Quando alguém fala alguma coisa e isso que essa pessoa falou te incomoda muito ao ponto de você ficar irritado, de você perder sua paz, quando alguém te fala alguma coisa que te deixa irritado e você perde a sua paz, normalmente a gente, quando está inconsciente, a gente xinga essa pessoa o resto da vida. E a gente julga essa pessoa e a gente se afasta e aí a gente acha que ela é uma inimiga. A gente acha que ela é uma inimiga. E aí a gente quer ficar longe dessa pessoa para o resto da vida. Porque essa pessoa é má, tocou em alguma ferida nossa, a gente não sabe disso, porque a gente está inconsciente, a gente só fala que essa é uma pessoa idiota. A gente julga, xinga, e realmente essa pessoa pode ser realmente uma pessoa idiota?
tá? Essa pessoa pode ser realmente uma pessoa idiota. Mas por que que eu tô tão incomodado com o que uma pessoa idiota falou? Por que que isso mexeu tanto comigo? Por que que eu tô com tanta raiva? Se é só uma pessoa idiota, vida que segue. Eu vou continuar aqui fazendo minhas coisas. Se aquilo me trava e eu fico falando desse assunto, remoendo esse assunto, horas, dias, penso em tomar atitudes com base nesse assunto, penso em me vingar, penso em dar uma resposta para ofender e quero me proteger, e tudo bem fazer isso, tudo bem, é bom fazer isso. É uma pessoa idiota? Vou me afastar dessa pessoa idiota. Só que tem um problema. Às vezes essa pessoa é seu pai. Às vezes essa pessoa é sua mãe. Às vezes é uma pessoa que você não vai se afastar. E se você se afastar, às vezes tem que se afastar se for um caso muito grave, realmente, né, de abuso, etc. Se for uma pessoa realmente perigosa, você tem que se afastar. Agora, se for uma pessoa idiota que falou alguma coisa e ela é uma pessoa importante para você, você vai querer resolver. Por mais que você saiba que você tem razão, a outra pessoa está errada, ela é uma idiota, eu tenho razão, mas eu amo essa pessoa. Eu amo essa pessoa. Eu quero ficar de bem. Eu quero que isso fique em paz. Poxa vida, que difícil, né? Então eu fiquei nesse dilema a noite inteira pensando em achar a resposta. Como que eu encontro a resposta disso? Mas ainda estava na criança ferida, na ferida do abandono. Primeiro eu fui lá, peguei, como eu sempre falo, o meu rolo de papel higiênico. Peguei o rolo de papel higiênico. Fui lá na minha criança interior, que estava sentindo aquela ferida, e falei, pode sentir. Pode sentir. Vamos lá. Peraí que a gente já vai lá. Deixa eu só tomar um banho, fazer umas coisas, a gente já vai lá. E me preparei. Para acessar essa ferida, tá? Na verdade, ela já estava ali doendo, mas eu estava fugindo. Fugindo. E aí eu falei, eu vou lá acessar essa ferida. Não precisa de técnicas mágicas, não precisa de uma frase secreta, não. Você só precisa estar com a intenção clara de que você sabe que tocou em alguma ferida sua, e aí você vai conversar com essa criança. Fui conversar com a minha criança. Aí eu falei, eu já tô indo, tá? Que ela tava querendo chorar. Peguei o rolo de papel higiênico. Ela deitou, a gente deitou lá na cama. Eu deitei na cama e fechei o olho antes de dormir. E falei, como você tá se sentindo? Perguntei pra minha criança interior, como você tá se sentindo? Aí ela começou a chorar. Aí ela falou assim, tá muito frio aqui. Tá muito frio aqui. Tá escuro. Não tem ninguém aqui. E seu pai? Eu perguntei, cadê seu pai? Ele tá de costas. Ele tá de costas para mim. Eu não vejo ele aqui. E aí eu falei, é porque realmente ele esteve de costas para você a vida inteira. Sim, isso que você tá sentindo é real. E acolhi essa sensação e falei, nós vamos sentir essa sensação. E é porque eu preciso que você entenda que tá tudo bem, sim, você passar por isso. Essa é a verdade. Ele não estava presente, disponível. E aí assim que você se sentiu no escuro e no gelado, e é uma sensação muito desconfortável. E eu deixei a criança chorar, que é o momento da criança chorar. E ela chorou. E era hora dela sentir raiva e tristeza. Poxa, eu senti falta do meu pai. Ele faz falta para mim. Muita falta. E ela chorou o máximo que ela pôde. Aí eu falei, tudo bem, acolhi.
deixa passar, amanhã a gente continua. E no dia seguinte eu acordei, que foi hoje, dia 29 de maio de 2024. Eu falei para minha criança, eu falei, olha, eu como adulta falando para ela, a gente quer crescer na vida, a gente quer prosperar, a gente quer ter sucesso, a gente quer tudo, mas se a gente não tiver o nosso pai dentro do nosso coração, nós não vamos conseguir. Porque ele é a nossa força. Por pior que ele seja, né? Ele é a nossa força. E aí eu tive uma conversa muito sincera comigo. Eu falei assim, olha, eu não aceito o meu pai. Como que eu quero que ele me aceite se eu não aceito ele como ele é? Ele não me aceita como eu sou. Por que que eu não aceito ele como ele é? Eu nunca aceitei o meu pai como ele era. Eu nunca aceitei o meu pai como ele era. Esse foi o download que eu fiz ontem. Eu realmente entendi. Eu realmente senti. Eu realmente falei a verdade. Eu nunca aceitei o meu pai como ele era, com os defeitos dele. Porque a gente, quando é criança, a gente tem uma idealização de que o pai tem que ser perfeito. E quando o papai magoa a mamãe, a criança toma o lado da mãe. E ela não vê o pai mais como um pai, como um homem, com defeitos e qualidades, como um humano. Ela vê ele como alguém errado. Eu não aceito o papai. Eu nunca aceitei o meu pai. Nunca. Eu nunca aceitei. Porque a minha criança ficou do lado da mãe. Porque a dor que a minha mãe passou, a minha criança tomou a dor e culpou o pai. Qual o problema disso? O problema é que o pai é a força da vida. O pai é a força da realização dos planos, dos projetos, de ir para a vida, de enfrentar, encarar e ir para frente. E o pai é metade de quem nós somos. Nós somos metade papai, metade mamãe. Então, quando eu não aceito meu pai, quando eu não honro no sentido de é um humano e me deu a vida, e ele tem todos os defeitos do mundo, ele tem todos os defeitos do mundo, mas ele me deu a vida. Se eu não chegar nessa conclusão interna, não é mental, não é intelectual, é no coração. Se eu não chegar nessa conclusão no coração, eu nunca vou ter sucesso na minha vida. Porque o sucesso, o crescimento, só vai acontecer quando a gente honrar nossos pais. Agradecer pela vida que eles nos deram. Entender que eles são maiores do que nós. O seu pai pode ter todos os defeitos do mundo.
mas ele não consegue se aproximar de você. Ele não consegue se aproximar de você. Porque a gente sabe, a gente sente quando alguém não aceita a gente. Então não espere que agora o seu pai mude. E que agora ele venha te dar um abraço que a sua criança interior esperou a vida inteira. Não espere agora que você está adulto, que o seu pai chegue para você, te abrace e fale: eu te aceito como você é. Sendo que você não faz o mesmo com o seu pai. Amanheceu, eu tenho razão, ele é um idiota, eu preciso parar de falar isso. É um processo de perdão, de trabalhar dentro de mim. É um processo. Estou melhorando muito. E eu preciso desgravar essa informação de ele é um idiota para colocar a informação. Ele me deu a vida. Obrigada, pai. E tirar a arrogância do meu peito de falar isso da boca para fora. E tirar a arrogância do meu peito, do meu coração, com relação ao meu pai, de me sentir maior do que ele. Quando eu me sinto maior que o meu pai, eu quebro um princípio sagrado, né, de hierarquia. Quando eu me sinto maior, eu quebro a hierarquia e aí eu tô indo para um lugar que é o lugar mais alto que ele, é os pais dele, não sou eu. Na hierarquia eu estou abaixo do meu pai. Quando eu julgo, quando eu critico, quando eu xingo meu pai, eu quebro a hierarquia e vou pro pai dele, no lugar do pai e mãe dele. Nisso a minha vida não vai para frente porque eu não estou no meu lugar de filha. Aí tudo fica mais difícil, a vida fica travada, as coisas não vão para frente, não dão certo. Eu não tenho força para realizar, para terminar, para concluir os planos e os projetos, porque eu estou fora do meu lugar. Só quando eu estou no meu lugar é que eu posso continuar e seguir adiante. Então, a ferida do abandono, no meu caso, é o pai. Além dela ser uma ferida, ela impede você de seguir adiante, porque a gente continua como criança, querendo receber, 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 receber. Porque é só isso que a criança quer, receber, receber, receber. Só que agora eu sou adulta. Amanheceu o dia, deixei a criança sentir a frustração, a dor de não ter tido pai no passado, mas o meu pai tá vivo hoje. E se eu não fizer diferente, ele não vai fazer. Quem é que tá estudando? Quem é que tá se curando? Eu. Então quem é que vai fazer diferente? Eu. Acordei, fui lá falar com meu pai. Não foi fácil. Mas eu vi que a minha vida estava travada e eu não ia para frente enquanto eu não fizesse isso. Ainda tenho a oportunidade de ter ele vivo aqui para poder ir lá falar com ele. Cheguei para ele e falei assim: pai, me perdoa. Eu preciso de você. Eu preciso muito de você. Sem você, eu nunca vou ter sucesso, pai. E chorei muito, muito, muito.
Isso não é um teatro, não é uma coisa só para que eu tenha sucesso. De que adianta eu conquistar o mundo se eu não tiver o meu pai dentro do meu coração? De que adianta eu conquistar o mundo se eu não tiver o meu pai e a minha mãe dentro do meu coração? Eu não tenho força para seguir adiante. Foi ele que me fez sofrer a vida inteira? Foi através dele que eu sofri a vida inteira? Foi. Ele vai mudar? Não sei. Eu não tenho controle sobre o outro. Se ele vai mudar, não importa. Quem está mudando sou eu. Quem agora é adulta sou eu. Quem agora vai lá colocar ele no lugar de pai e eu no lugar de filha sou eu. Eu fiz isso hoje, então eu ainda estou muito abalada, muito mexida, porque realmente eu sofri demais o abandono do meu pai. E tudo que eu mais quero é que ele saiba que ele é tudo para mim. Isso para mim é ter sucesso. Essa é a verdade da minha alma. O meu pai e a minha mãe são tudo para mim. Tudo. Tudo. Sem eles, dentro do meu coração, eu não existo. Sem eles dentro do meu coração, eu não existo. Essa é a ferida do abandono. É uma sensação de você fez muita falta, pai. Você sempre vai fazer muita falta, pai. Muita. Mãe também. Então, você vê que as feridas. Então, você vê que as feridas são pai e mãe. As únicas feridas que podem haver do coração de alguém. Pai e mãe. Quando você cura o pai e a mãe, você coloca o pai e a mãe no lugar deles, dentro do seu coração. Você pode ir para o seu lugar de filho, voltar para o seu lugar de força e seguir a vida adiante.